Mas tem o Senhor para te dar do que isso. O isso nada mais era do que 1 tonelada de prata. Quem disse isso? Aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 25, só registra que era um homem de Deus. E disse a quem? Disse a um jovem com apenas 25 anos, tinha acabado de chegar no posto mais alto que um homem naquela época podia chegar, que era o trono. Foi colocado como rei de Judá. Pouca idade e muita ambição. Uma necessidade de fazer o que era melhor, com perfeição. Tinha pouca experiência e o nosso Deus, nosso papai, nosso mestre, foi ensinando a ele. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração, para minha vida primeiramente, e para quem ficar até o final desse vídeo, que ele já sabe quem é, e onde está, e o que está passando, e o que está precisando. A gente está começando um mês, não um simples mês, mas no meio do ano. Estamos na metade do ano. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E ali eu entendo que a gente pode ter começado com força, com vigor, com alegria, com entusiasmo, mas quando chega no meio, dá aquela quebrantada. Ou pode ser que alguém já começou o ano sem muita expectativa, e agora que chegou o meio do ano, tá pior do que o que começou. Mas essa palavra traz esperança. Com certeza essa palavra não é de mim. Eu não tenho força nem para cuidar de mim mesma. Mas o Deus que é fiel, Ele nos alimenta pela sua palavra. Vamos ver? Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Gente, fazer uma coisa boa não significa agradar a Deus. O ato, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu estou fazendo, pode agradar a Deus. Mas a intenção do meu coração, nem sempre. Foi por isso que foi ensinado, né? Quando você der uma coisa com uma mão, que a outra não veja. E tantos outros exemplos na Bíblia, muitos. Mas vamos falar aqui só de Amazias. Talvez pela pouca idade, talvez pelo poder que foi colocado na sua mão, ele absorveu de forma errônea. Então, ele queria o quê? Que Judá fosse um exército, tivesse um exército vencedor, que o reinado dele fosse próspero, vitorioso. Mas a intenção era de se gloriar. Era que quando contassem das conquistas, dissessem que foi ele que havia feito. E Deus queria sim que Judá fosse vencedora e próspera, mas a glória para ele, porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. E sem ele, nada do que havia feito se fez. E Amazias ainda não entendia isso. E Deus, ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, por ele ser inexperiente, Deus não
né? Não o oprimiu, reprimiu, repreendeu. Não, o Senhor o instruiu através desse homem de Deus. Amazias reuniu a Judá e os pôs às casas dos pais sob capitães de milhares e sob capitães de 100 por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Dá para ver que ele era em primeiro lugar um grande líder, organizado. Ele organizou os capitães de milhares e os capitães de 100. Você vê que ele era organizado, determinado, focado. Para quê? Passou uma peneira para saber quantos homens tinham que podiam ir para uma guerra. E ali a conta deu 300.000. Que guerra! Gente, essa história é muito longa. Se eu for falar, amanheço o dia aqui. Mas o fato é que anteriormente, lá no início da história, vou fazer só um brevezinho assim para vocês entenderem. Deus olha cá para baixo, vê o negócio todo misturado e diz assim: não, vou separar um povo para mim. Aí olha para Abraão e diz: ó, Abraão, vai ser de você que vai nascer uma nação escolhida e separada. Pronto. Abraão teve Isaac, perdão. Isaac teve Jacó e Esaú, certo? Pela lei do homem, era para Esaú, que era o mais velho, ser o herdeiro, o qual Jesus ia fazer vingar a sua promessa que fez ao avô dele. Mas pela ordem de Deus, porque Deus é um Deus que não pensa como a gente, escolheu o mais novo, Jacó. E até o dia chamado hoje, esse negócio aí dá confusão. Então, eles viviam sempre se degladiando pelo poder. Nunca se conformou com a escolha de Deus. Eles queriam a escolha de acordo dos homens, e ainda hoje. Não vou me aprofundar. Mas o fato é que se tornaram inimigos. E como moravam vizinhos, havia uma disputa por território. E o território de Edom, ele era como é que fala? Ele tinha uma rota para transporte, né, para navio pelo mar, para poder entrar e sair mercadoria, aquela situação financeira. Então, houve um determinado tempo que eles estavam que o povo de Israel estava de posse desse território, mas houve um momento em que eles se rebelaram, fizeram uma guerra e se separaram. Então os impostos, as coisas todas ficavam para eles. Mas para Israel prosperar, precisava passar por ali, precisava daquele território, e aí a coisa só se resolvia na guerra, como até hoje ainda é. Enfim, o fato é que uma das conquistas, um dos objetivos que Amazias tinha no coração era recuperar aquele território para que, enfim, gente, para que no sentido financeiro, material da cidade viesse a crescer. E então eles foram para a guerra. Não sei quantos tinham lá no exército de Edom. Não tem, aqui só fala só quantos morreram. Fala que foi 30.000. Mas mesmo com 300.000 homens no exército dele, ele temeu perder a guerra. Ele temeu perder a guerra. E aí o que ele fez? Eu já expliquei para vocês aqui em outros vídeos que de Jacó saíram 12 estados que formou o país de Israel. E teve uma divisão que ficou 10 para o norte e 2 para o sul, certo? Então nesse tempo ele estava lá no sul, em Judá. E o que ele fez? Contratou 100.000 homens do exército de Israel, da parte de cima, que tinha outro governador, que tinha outro rei. Mas essa parte aí tinha se corrompido nessa época. Vamos ler.
Aí diz assim: porém, um homem de Deus, ninguém sabe quem é, mas vamos falar disso depois, veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim, esses mesminhos aí que tu contratou. Se quiser ir, faz, tu vai, se esforça, mas tu fica sabendo que tu vai cair perante eles, porque, olha lá, primeira lição, porque força há em Deus, força há em Deus. Mastigar de novo: força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Ele achava que a força estava nos 300 mil, e os 300 mil não eram suficiente, precisava contratar mais 100 mil de fora. Ele até então, pela pouca idade, pela inexperiência, ele tinha convicção de que era na quantidade que se vencia. E Deus nunca trabalhou dessa forma, com quantidade. E ele também não sabia ainda diferenciar o que tinha valor do que tinha preço. Ele ainda não sabia ainda diferenciar a quantidade de qualidade. Você está entendendo onde eu quero chegar? E aí o que ele fez? Como a intenção dele era boa, ele nem consultou a Deus. Ele simplesmente foi lá e contratou. Isso, gente, não foi uma coisa de um dia para a noite. Creio eu que levou alguns meses, ou pelo menos semanas, para ele fazer essa contagem e esse contrato. E aí eu penso, Deus não poderia ter chegado e usado esse homem de Deus para falar com ele quando ele teve a ideia? Podia. Deus não poderia ter falado com ele quando ele fechou, antes dele fechar o contrato? Podia. Mas acontece que Deus permitiu ele fechar o contrato e ele perder aquele valor, e ele perder aquele dinheiro, e ele ter aquele prejuízo. Jesus diz assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. As coisas com Deus é tudo inverso, gente. Na tua vida tá tudo contrário. Tudo exatamente o contráriozinho de que você planejou. Tudo errado, tudo contrário. É porque saiu da sua mão e foi para a mão de papai. Então tá tudo certo. Vamos lá. E aí, quando Deus usa o homem de Deus para dizer: se tu quiser ir, tu vai, mas se tu for, tu vai cair. Aí ele escolhe obedecer. Ele escolhe obedecer, mas ele diz assim: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que já dei às tropas de Israel? Ele confia espiritualmente de que Deus vai lhe dar vitória na guerra, que ele vai conseguir resgatar aquele território para fazer aquela cidade prosperar. Espiritualmente, mas financeiramente, materialmente, se preocupou. Tá bom. Se Deus quer que eu vá só com os 300 mil para vencer a guerra, eu vou. Mas e o dinheiro que eu perdi? E a fortuna que eu dei, eu não vou pedir de volta. E agora? Você tá vendo como a balança dele tava desequilibrada? Aí Deus usa esse homem de Deus e fala para ele: não se preocupe, mas tem o Senhor para te dar do que isso. Isso é como se fosse insignificante. Eu não sei o que foi que você investiu e você perdeu. Eu não sei do que você se arrependeu.
Eu sei que essa palavra é para você. Meio do ano, chegando, depois de junho o ano voa. Quando você pensar que não, já deu 2027, você achando que vai ficar no prejuízo. Mesmo preocupado ou preocupada, se você confiar em Deus como Amazias confiou, Ele vai te abençoar. Espiritualmente, materialmente, completamente, plenamente. Ele tomou posse daquela palavra. Eu tomei posse dessa palavra. Porque eu investi e perdi. Estava preocupada. Deus me deu essa palavra. E eu tô partilhando agora com você. Eu não sei se você investiu lágrimas, se você investiu jejum, se você investiu oração, se você investiu foi dinheiro, eu não sei. Eu só sei que o Senhor me fala por essa palavra que você perdeu e teve prejuízo e tá preocupado. Tá preocupada. Mas busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Hoje, faz um propósito, Senhor, eu vou buscar primeiro o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou deixar de buscar as demais coisas esperando que a do céu seja acrescentada. Eu vou priorizar o reino de Deus, o reino dos céus. Faça um voto, faça uma aliança, faça um propósito. Você não perdeu. Não, tem muito mais para vir aí. E quando vir, você vai saber que não foi a força do seu braço, que não foi homem na terra, que não foi exército, que não foi cavalo, que não foi cavaleiro, mas foi o Senhor dos Senhores, o general de guerra, o Senhor dos exércitos, o pastor que ele prometeu que nada vai te faltar. O Deus que disse que antes que houvesse dia ele já era e ninguém pode fazer escapar da mão dele. O Deus que operando ninguém impede. O Deus que estendendo a mão ninguém pode fazer voltar atrás. O Deus que não mente, o Deus que não se arrepende. Aleluia. Tô sentindo a virtude de Deus. Para de chorar pelo leite derramado. A vaca tá viva. Mas tem o Senhor para te dar. Esquece o que passou. Esquecer não dá para esquecer, mas assim, descansa. Bota na gavetinha, deixa lá. Foca no que tá por vir. Faz agora diferente. Consulta o Senhor, busca a palavra, busca a confirmação. Se esforça para confiar na força dele mais do que na sua. Ele te ajudou até aqui. Não murmura, Deus, porque o Senhor permitiu, então, se o Senhor sabia, os pensamentos dele são melhores, são maiores. Vai dar certo. Vai dar certo, só depende de você. O homem de Deus disse, se tu quiser ir, se esforce e vá, mas tu vai cair. Mas se tu obedecer, o Senhor vai te dar mais. E eles venceram e pegou tudo que o outro exército tinha, porque era de direito, e voltaram muito mais ricos do que o que foram. Depois você lê. Guarda no teu coração essa palavra. Confia, guarda. Essa palavra é para junho, é para o resto desse ano. E dia 31 de dezembro tu vai dizer o que eu perdi no primeiro semestre. Deus me deu multiplicado no segundo semestre, porque eu escolhi obedecer, porque eu escolhi confiar, porque eu decidi perdoar, descansar e agir diferente. E as coisas mudaram. E o nome de Deus, ele será glorificado de novo na tua vida. Tá bom? Deus abençoe. Essa é a palavra. Deus seja louvado.